Olá, eu sou o Vitor Macambira e esse é o segundo episódio de uma série de vídeos que vai fazer você alavancar os resultados do seu delivery. No episódio de hoje, eu vou te ensinar como fazer um fechamento mensal e também te apresentar alguns indicadores de desempenho importantes. No episódio anterior, eu falei que a principal habilidade do gestor é resolver problemas e se desenvolver a partir disso. E nada melhor para resolver problemas e se agarrar a oportunidades do que conhecer as informações do nosso negócio. A principal informação que a gente deve conhecer no nosso negócio nasce de um fechamento estruturado dos nossos números, o famoso financeiro. Nesse episódio eu quero te ensinar a fazer um fechamento mensal e te apresentar também indicadores que podem mudar o seu jogo. O fechamento mensal, ou a DRE gerencial, nada mais é do que um exame de sangue no seu negócio. Quando temos algum sintoma de alguma doença, a gente faz um exame de sangue para entender quais são os nossos níveis, o que está pegando com a gente. Para a gente entender o que está acontecendo no nosso negócio, nada mais justo do que fazer um exame de sangue do nosso negócio, que é a DRE gerencial. Mas antes da gente partir para o fechamento, deixa eu te mostrar como é simples medir a lucratividade do seu negócio. A fórmula do lucro é muito simples. Lucro igual faturamento menos despesas operacionais. Por exemplo, se você faturou 100 mil reais no mês e teve de despesas operacionais 85 mil reais, seu lucro é 100 mil menos 85 mil, lucro igual a 15 mil reais. Outra maneira da gente ver o lucro em percentual é margem de lucro, que é o quê? Lucro dividido pelo faturamento. No nosso exemplo, 15 mil dividido por 100 é igual a 15% em percentual. É muito simples a fórmula do lucro, mas qual é o dificultador? Organizar as despesas operacionais. Um dono de delivery não tem problema em medir o seu faturamento. A gente tem software, o iFood, então esse não é o problema, não é o gargalo. O gargalo é organizar o registro das despesas operacionais, que é o que eu vou ensinar para você no nosso fechamento. Mas antes de partir para o fechamento, eu não posso deixar de dizer que o saldo de caixa é ainda mais importante que o lucro. Empresas quebram ou permanecem por falta de caixa. Então, é muito importante a gente medir quanto de caixa sobra depois que a gente mede o lucro. A fórmula do saldo de caixa é lucro menos saídas de caixa não operacionais. Você vai ver, quando a gente for fazer o fechamento, qual a diferença das saídas de caixas não operacionais para despesas operacionais. Você vai ver que é muito importante a gente medir o nosso caixa. Agora vamos para o fechamento em si, para você entender de forma conceitual como a gente organiza as despesas do nosso negócio e como a partir do fechamento mensal você consegue enxergar os novos indicadores. Como eu falei anteriormente, faturamento não é o nosso dificultador. Essa informação a gente consegue muito fácil. Então, todo mundo aqui sabe quanto vende, mas será que todo mundo aqui conhece quanto você gastou com CMV, quanto você gastou com folha, quanto você gastou com outras despesas? É muito mais difícil para um dono de delivery ter essa resposta na ponta da língua ou então registrada em alguma base teórica. A ideia aqui, o conceito, é trazer esse fechamento para alguma ferramenta, pode ser papel e caneta, pode ser uma planilha de Excel, pode ser até o seu próprio software de gestão e você organizar todo o seu fechamento. A base inicial é o faturamento. Lembra da nossa fórmula do lucro? Lucro igual a faturamento menos despesas operacionais. A gente vai agora para o campo das despesas operacionais. Note que aqui em vermelho eu tenho despesas diretas à venda, tenho despesa com pessoas e despesa com infraestrutura. A saída de caixa não operacional, como o nome já diz, não é uma despesa operacional. Então o nosso lucro, que é o que a gente quer achar aqui, faturamento, menos despesas diretas à venda, menos despesa com pessoas, menos despesa com infraestrutura. As despesas diretas à venda são as despesas variáveis, são aquelas que só ocorrem porque você vendeu. São elas: o custo da mercadoria vendida, o tal CMV, está aqui dentro. O que está mais aqui dentro? O imposto que a gente paga, despesa com parceiros como delivery, despesa com possíveis comissões que a gente pague, taxa de cartão de crédito e débito, são alguns exemplos de despesas variáveis. Já as despesas com pessoas, eu acho que o próprio nome já facilita bastante. É a nossa folha, é o que a gente paga de impostos de INSS, FGTS e todos os custos ligados diretamente ao pessoal. A próxima despesa, o grupo de despesas com infraestrutura, são aqueles custos de ocupação. Aluguel, energia, água, software, gasto com marketing, enfim, todos os outros gastos que dão estrutura para o seu negócio. Importante conceituar, essas despesas são variáveis, ocorrem de acordo com a venda e essas duas aqui são despesas fixas. No nosso método GAS, é importante falar,
a gente separa as despesas fixas em 2 grupos de despesas para que a gente enxergue melhor o nosso negócio. A ideia é quebrar a informação em várias partes para que a gente consiga enxergar melhor. Então, recapitulando, para a gente achar o nosso lucro: faturamento, menos as despesas diretas a vendas organizadas, despesas com pessoas organizadas, despesas com infraestrutura organizadas. Agora, você deve estar se perguntando, e as saídas de caixa não operacionais? O que está dentro desse grupo de despesa? Lembrando, é uma despesa não operacional, mas o que está aqui dentro? Retirada de sócio, pagamento de empréstimos, pagamento de impostos em atraso, pagamentos de fornecedores em atraso, tudo que não diz respeito diretamente à operação vigente, à operação do mês que a gente está medindo. Lembrando que as despesas operacionais, em detrimento ao faturamento, faz com que a gente meça a performance do nosso negócio. Com essa engrenagem está saudável. A medição de saídas de caixa não operacionais está medindo o nosso caixa. Por quê? Muitas vezes a gente tem um faturamento de 100 mil, tem despesas operacionais de 85 mil, o que sobra 15 mil de lucro, mas eu tenho tantas despesas aqui de caixa que, por exemplo, de 15 mil eu tenho despesas de caixa de 30 mil, isso me dá um saldo de caixa negativo de 15 mil reais. De que adianta lucrar bastante se eu tenho vários empréstimos aqui? Ou então, se eu, como dono do negócio, dono do delivery, retiro mais do que o negócio é capaz de me pagar. Muitos negócios se dão mal porque o dono não sabe quanto lucra, retira mais do que o negócio dá de lucro, dá de resultado, e o negócio vai formando caixas negativos. Quando a gente enxerga o nosso negócio dessa maneira, a gente consegue entender o que é operacional, o que é lucro, o que é a margem de lucro e quão o nosso caixa está impactando ou não o resultado geral do negócio. No final do episódio anterior, eu te falei que faturar bem não é o suficiente para você ter resultados consistentes. E eu vou te dar um exemplo. Se você fatura bastante, vamos lá, fatura 100 mil, que é um bom faturamento. Fatura bem, mas você não controla as suas despesas, sobretudo o CMV, que está aqui dentro da despesa direta à venda, esse custo tende a extrapolar, porque a gente tem a tendência a desperdiçar. Então você fatura 100 mil, mas só de CMV você gastou 45% desse faturamento, é improvável que você tenha lucro no final, ou que tenha um bom lucro no final. E quando você tem o seu lucro subtraindo as despesas não operacionais, as despesas de caixa, tá aí provavelmente o porquê que você vende e não vê o dinheiro na conta. Porque o lucro, se você não controla o seu CMV, se você não enxerga o seu negócio, provavelmente é baixo, e parte do lucro ainda é consumido pelas despesas que você veio tendo, né? Que você veio ganhando a partir do momento que você abriu o seu negócio, que muitas vezes é natural do nosso ramo. Mas eu quero também te mostrar um pouco mais a fundo como você mede o CMV e te apresentar mais 2 indicadores importantes para o seu negócio. A fórmula do CMV também é uma fórmula simples, mas eu vou te mostrar qual é o complicador dela. Mas calma, que eu vou te dar uma outra alternativa para medir o seu CMV, mesmo que você não saiba fazer o que eu vou mostrar aqui. Então, CMV nada mais é do que o reflexo de tudo que é consumido de matérias-primas e produtos para alcançar um determinado faturamento. Então vamos à fórmula. CMV é igual estoque inicial em reais, ou seja, estoque inicial valorizado, mais tudo que foi comprado no período, menos o estoque final, também em reais. Estoque inicial mais compras menos estoque final foi o que foi consumido de mercadorias e produtos na sua operação. Quando você divide pelo faturamento, você tem esse mesmo número em percentual. Por exemplo, estoque de 10 mil mais compras de 30 mil menos o estoque final de 10 mil. Então você tinha 10 mais 30, 40, menos 10, 30. 30 mil reais foi consumido de mercadorias e produtos no seu negócio. Quando você divide pelo faturamento, por exemplo, de 100 mil, você vai ter um CMV de 30%. Perfeito esse CMV, né? Sei que na maioria dos casos não é assim, mas no nosso exemplo é o que a gente tem que chegar. Então, para você medir, você precisa contar o seu estoque todos os meses e valorizar esse estoque, tá? Eu sei que isso é difícil. Então, caso você não consiga calcular o seu CMV por essa fórmula, porque eu entendo que existe aqui alguma necessidade de controle, de gestão prévia para você calcular o seu CMV a partir da valorização do estoque, eu vou te dar uma outra alternativa, que é calcular o seu CMV pelo método compras. O que é? Você vai pegar as compras de um período e dividir pelo faturamento do mesmo período. Qual é a indicação aqui? Você vai pegar 6 meses para trás, no máximo, até 3 meses se não tiver outra alternativa. Mas 6 meses dividido pelo faturamento dos próprios 6 meses ou 3 meses dividido pelo faturamento dos próprios 3 meses. Para quê? Para que você possa contemplar possíveis variações de estoque
Por exemplo, comprou dia 31 e vai usar na semana seguinte do mês seguinte. Para você contemplar essas possíveis variações, pegue uma amostragem maior de compras, tá? Então, o mais importante é você achar o seu CMV, entender qual o nível do seu CMV em detrimento do seu faturamento e, a partir daí, determinar uma meta para reduzi-lo. Tem mais um indicador que eu quero te apresentar, mais ligado agora à performance de venda, que é o ticket médio. O ticket médio é faturamento dividido por número de pedidos. Ele é o reflexo de quanto cada nosso cliente está pedindo em média com a gente. É importante a gente medir esse ticket médio para, obviamente, tentar aumentá-lo. E o último indicador de desempenho que eu quero te apresentar é a satisfação do cliente. A ideia aqui é perguntar para o nosso cliente o quão satisfeito ele é com o seu negócio. Na prática, é uma pesquisa simples. Você vai perguntar para ele, num questionário simples, o quão saboroso foi a sua comida de 1 a 10, o quão a sua embalagem conservou os alimentos de 1 a 10, de 1 a 10 o quanto a sua entrega foi ágil, entregou no tempo estimado, e o principal, o quanto o seu cliente te indicaria para amigos próximos ou familiares. Entender esse jogo, entender o que o seu cliente acha de você, pode mudar o desempenho do seu negócio, que vai te trazer informações valiosíssimas para você se agarrar e desenvolver a operação. E no próximo episódio eu vou trazer uma convidada super especial, sócia da Gas Company e responsável direta pela implementação do nosso método em toda a nossa rede de clientes.